é Júlio Viana Barbosa, sou pesquisador do Laboratório de Educação, Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz. O tema que nós vamos abordar hoje é o tema pediculose. O que é isso, pediculose? Na verdade, é um estudo sobre o piolho. Que o piolho, como podemos observar aqui, ele é um inseto. Ele é um inseto que não tem asas. E por trás do piolho nós temos vários mitos que é extremamente importante deixar claro para a população. Por ele ser um inseto, como nós observamos, a população, de um modo geral, pensa que ele tem a capacidade de voar. E observamos que ele não tem asas para o voo. Ou então a população pensa que ele tem a perna adaptada para o salto como a pulga, quando também não procede essa informação. O piolho é um inseto, mas não tem a capacidade de voar. E também não pode pular, embora ele tenha as pernas para fazer o desenvolvimento, a locomoção dele. Então, como é que eu pego o piolho? Como eu transmito o piolho? Eu transmito o piolho no contato direto com outra pessoa, compartilhando os objetos de uso pessoal, como, por exemplo, o pente, o boné, a xuxinha e capacete. São objetos de uso pessoal que você acaba compartilhando com outra pessoa e passando piolho. Se eu tenho piolho, ele não tem a capacidade de pular da minha cabeça para outra cabeça ou de voar. Como eu disse, ele não tem asas e não tem a perna adaptada para o salto. Pediculose é uma enfermidade, sim, é um problema sério de saúde pública, que acomete hoje cerca de 30% a 40% das crianças estão positivas para pediculose. Não há uma escola no Rio de Janeiro que não tenha pelo menos uma criança com piolho. Então, como podemos observar, a pediculose está espalhada no nosso meio. Um outro equívoco que nós temos é pensar que a pediculose está associada à baixa renda e promiscuidade, quando isso também não é verdade. Qualquer pessoa pode ter piolho, independente do sexo ou da raça ou da renda familiar. Basta que uma criança apareça com piolho na escola que ela acaba espalhando a pediculose, em função de compartilhar objeto de uso pessoal, como eu disse, pente, boné, escova, xuxinha, que é extremamente comum na faixa etária de 3 aos 11 anos de idade. Portanto, é exatamente essa faixa etária que é mais acometida por esta praga, que é uma praga milenar. E para reforçar, enriquecer esta fala, nós podemos ver a história, que não está associada à baixa renda. Basta ver a vinda da família real para o Brasil. Vários relatos apresentam a Carlota Joaquina vindo no navio com um turbante na cabeça. Ali já demonstrava a presença do piolho. Então, por vergonha, ela colocou determinados produtos e abafava para que os piolhos morressem. É importante destacar também e chamar a atenção para a população que o primeiro sintoma da pediculose é uma coceira. Coceira que fica onde? Atrás da orelha ou na região da nuca. Quando a criança começa a coçar a cabeça, pode o pai investigar a procura do piolho. O piolho existe o macho, como vocês observam, e na parte final dele, do abdômen, tem o pênis e tem a fêmea. Então, eles copulam. O que é isso? É a reprodução deles. A fêmea tem a capacidade de armazenar no útero dela até 3 lêndias. O que é uma lêndia? É um ovo. O ovo é igual a uma lêndia que vai sair lá de dentro, no espaço de uma semana, um único piolinho, que é chamado de ninfa de primeiro estágio. Ele vai ficar preso no couro cabeludo, fazendo hematofagia. O que é isso? Chupando o nosso sangue. Ele tem uma estratégia que é fundamental para a sobrevivência dele. Para chupar o nosso sangue, para fazer hematofagia, e por esta razão, ele pode levar uma criança a um quadro de anemia, porque ele chupa o sangue e faz isso várias vezes ao dia. E dependendo da quantidade de piolho que uma criança possa ter na sua cabeça, podemos levar um quadro de anemia.
provoca uma coceira. A criança coça muito a cabeça, abre ferida e podendo chegar ali bactérias, provocando infecções oportunistas bacterianas. Ou até mesmo moscas colocando os ovinhos, levando a outro quadro de uma enfermidade que é chamada de miíase ou bicheira. Por muito bem, como é que o piolho faz? Qual o procedimento para chupar o nosso sangue? Ele tem um aparelho bucal. Ele joga a saliva pelo aparelho bucal no couro cabeludo. E na saliva existem duas substâncias que são fundamentais para que ele realize essa hematofagia, chupar o nosso sangue. Quais são elas? Uma chamada de anticoagulante e o anestésico. O anticoagulante não vai deixar o teu sangue ficar duro na barriguinha do macho ou da fêmea ou do piolinho pequenininho quando estiver chupando o nosso sangue. E o anestésico não vai deixar você sentir a dor quando ele for introduzir o aparelho bucal, que é como se fosse uma agulha no nosso couro cabeludo para chupar o nosso sangue. Isso é uma estratégia que garante para ele a alimentação durante o dia. Ele faz isso várias vezes ao dia, como eu disse. Então, se ele realiza isso durante 3, 4, 5 vezes ao dia, e dependendo da quantidade de piolho que a criança possa ter, vai levar a um quadro de anemia. E essas substâncias são as enzimas anticoagulante e anestésico que provoca essa irritabilidade, essa coceira no couro cabeludo. Por isso que o primeiro sintoma, isso chama atenção para os pais, que a criança tem pediculose, é a coceira, principalmente na região da nuca ou atrás da orelha, porque são locais mais quente e úmido. Isso é importante também deixar claro que quando você vai comparar quem tem mais piolho, qual é a incidência e prevalência? O que é isso? A maior quantidade de piolho. Quem tem mais? As meninas ou os meninos? Você observa isso nitidamente, que as meninas têm mais quantidade de piolho na cabeça do que os meninos. Deixar bem claro que, não estou dizendo que os meninos não tenham piolho. Tem piolho, mas quando você compara menina com menino, observa que as meninas têm maior quantidade. E por quê? Pelo comportamento que ela apresenta. Primeiro, o comprimento de cabelo, que favorece que a fêmea do piolho possa colocar os ovinhos ao longo desse fio de cabelo, que são as lêndias. Uma fêmea pode colocar até 3 lêndias, ela mantém no seu útero 3 ovinhos. Ela colocou esses ovinhos, encontrou o macho e vai se alimentar de sangue, vai fazer a cópula, o acasalamento, 4 horas após ela já está pronta para colocar os ovos. Então tem uma infestação muito alta. E para acabar com a pediculose, o que eu tenho que fazer se eu sei que eu pego o piolho compartilhando os objetos? Então a primeira indicação é orientar os filhos não compartilhar objetos de uso pessoal nas escolas. Lembrando, o pente, o boné, que são extremamente comuns. A criança, a menina, prende o cabelo molhado e úmido, isso favorece o desenvolvimento do piolho. Esse prendedor de cabelo, quando ela empresta para outra coleguinha, é um objeto que também pode levar os piolinhos para a sua colega e assim espalhar a pediculose no meio escolar. Por isso que há alta incidência exatamente nessa faixa, de 3 a 11 anos de idade. Então, quando você compara as meninas e os meninos, para ver quem tem mais piolho, as meninas apresentam com maior quantidade em função de compartilhar esse objeto de uso pessoal e de ficar próximas uma mais das outras. Para acabar a pediculose, o piolho, então, o que nós recomendamos? Primeiro, não use nenhum produto na cabeça do seu filho ou da sua filha sem a orientação do profissional na área da saúde. É extremamente comum que a população acabe utilizando produtos caseiros, como por exemplo algumas plantas, e chama a atenção que devemos ter muito cuidado para o uso de plantas. Por quê? É comum você ouvir falar, planta se não fizer bem, mal não faz. Lê do engano, totalmente enganado, porque planta muitas das vezes pode até matar. E o que nós temos observado, principalmente em locais que trabalham na zona rural, os pais utilizando agrotóxico na cabeça das crianças, porque eles acabam utilizando esses agrotóxicos para acabar com inseto vulgarmente chamado de piolho das plantas
e eles pensam que é o mesmo piolho na cabeça das crianças e utilizam isso na cabeça dos seus filhos. Então, é importante que o agente de saúde, você, agente de saúde, tenha essa conscientização para orientar os pais que não se deve utilizar nenhum produto na cabeça da criança sem orientação do profissional na área da saúde, porque esses produtos são tóxicos e muitas das vezes pode levar a desenvolver um processo alérgico e chegando a um quadro de óbito. Então, a orientação educacional é fundamental. O profissional na área da saúde, o agente de saúde, tem um papel importantíssimo, ímpar aí. É mostrar que o indivíduo pode acabar com a pediculose com medidas educativas simples, como, por exemplo, o uso do pente fino. Diariamente, se nós sabemos que o piolho não voa, o piolho não pula, ele fica preso no nosso cabelo, que é uma estratégia biológica que a fêmea desenvolveu para a sua sobrevivência. Como? Ela vai acasalar com o macho, como nós mostramos, existe um macho e a fêmea, e vai colocar os ovinhos, as lêndias, presa no fio de cabelo. Ela prende como se fosse uma cola e não sai. Você pode passar a mão no cabelo que não vai cair, porque ela está presa. No espaço de uma semana, aquele piolinho que está dentro desse ovo sai e fica preso no couro cabeludo. E aí a população diz que o meu filho não tem piolho, meu filho só tem lêndia seca ou lêndia morta. Isso é um engano, pois, na verdade, aquela lêndia seca ou lêndia morta significa que o piolho saiu, está preso no couro cabeludo fazendo a matofagia, chupando o sangue. Então, como é que nós fazemos para acabar com isso, com a pediculose? Passar o pente fino diariamente. Orientar os pais para orientar as crianças não compartilhar objeto de uso pessoal. E passar o pente fino, pois, ao passar o pente fino, iremos retirar os piolhos machos e fêmeas, iremos retirar também alguns piolinhos novos que acabaram de nascer, que são chamados de ninfas. São 3 estágios. Primeiro estágio, segundo estágio e terceiro estágio até chegar à fase de adulto, que esse ciclo leva em torno de 30 dias. É bom deixar claro que uma fêmea de piolho pode viver até 30 dias. Aí você vai falar, pouco tempo. Sim, é verdade, porém nesse período ela pode colocar de 150 a 300 ovinhos, ou seja, de 150 a 300 lêndias ou 300 piolinhos que vão nascer ali de uma única fêmea. Após isso, ela morre. Então você tem a infestação. Então como é que você faz? Passar o pente fino todos os dias. Importante esse conhecimento para o profissional da saúde orientar a comunidade. Passando o pente fino de manhã, a criança, quando chegar da escola, passa o pente fino, caindo um piolho, pedir ao responsável para procurar a lêndia e retirar mecanicamente. Observa que muitos dos medicamentos existentes vêm em seu interior, na sua embalagem, o pente fino. E se o produto funciona, para que vem o pente fino? Então, e o produto recomenda que você passe o pente fino. Portanto, o trabalho educacional simples de base é a receita da vovó. Pente fino diariamente. Hoje, nós temos no mercado o pente fino de aço. Esse pente fino retira a lêndia com facilidade. Então, observa que é importantíssimo você, agente de saúde, ter essa formação. Ao passar o pente fino, vamos observar que vão cair os piolhos maiores. São grandes, visíveis a olho nu. Com o passar do pente fino diariamente, iremos observar que vão começar a cair os pequenininhos. Significa o quê? Que o trabalho de retirada dos piolhos está sendo eficiente, eficaz. Por quê? Você retirou os adultos, machos e fêmeas, impossibilitando que ele procrie na cabeça e restando só os filhotes, que você retira aqueles filhotes, impossibilitando que ele chegue adulto, faça o acasalamento e desta forma procrie. O trabalho é simples. Então, o que nós temos de deixar de recado, quando você, agente de saúde, que vai trabalhar junto com a comunidade, é mostrar que pediculose é um problema sério de saúde pública. Pediculose pode matar uma criança, sim, como foi o piolho causador de uma alta mortalidade na Primeira e Segunda Guerra Mundial, matando cerca de 12 mil soldados.
é bom deixar claro que esse piolho, que foi o causador de uma alta mortalidade na Primeira e Segunda Guerra Mundial, não era o piolho da cabeça. Então, eu tenho que dizer a você que nós temos 3 tipos de piolho. O piolho da cabeça, que é vulgarmente chamado de piolho, o piolho do corpo, vulgarmente chamado de muquirana, e o piolho da região pubiana, vulgarmente chamado de chato. Então, o piolho que causou uma alta mortalidade foi o piolho do corpo. Ao fazer hematofagia, ele transmitia uma bactéria. Ele chupava o sangue do indivíduo, fazendo hematofagia, e defecava. Nas fezes dele existia essa bactéria que enriquece, que é uma bactéria que levou realmente provocou uma alta mortalidade, porque o indivíduo coçava e levava para o local da picada do inseto as fezes com a bactéria, as fezes do piolho, e aí penetrava nesse orifício, caía na circulação, multiplicava e levava a óbito cerca de 72 horas. Então, mostrando que a pediculose sempre foi um problema de saúde pública. Nós não devemos desconsiderar essas infestações que hoje, como eu disse, está em torno de 30% a 40% das crianças. Traduzindo, na verdade, se você pega 10 crianças, você vai encontrar 3 a 4 com pediculose, que não é um problema somente do Brasil, é um problema mundial. Nós temos infestações altas também. O que é isso? Quantidade de crianças altas com piolho, como por exemplo na Argentina, cerca de 60% a 70% das crianças. Temos piolho na Austrália, nos Estados Unidos, China, Japão, para você ver que piolho não é um problema somente do Brasil, é um problema mundial. E para acabar com essa pediculose, nós temos sim um aliado, que é um trabalho puramente educacional, desenvolvido aqui no Instituto Oswaldo Cruz, que é o uso do pente fino diariamente, chamando a atenção que não se deve usar nenhum medicamento sem orientação, chamando a atenção que não se deve usar inseticidas na cabeça da criança porque eles são tóxicos. Deixando claro também para acabar com os mitos, como por exemplo, que piolho não está associado a baixa renda e a promiscuidade. Qualquer pessoa pode ter piolho e atire a primeira pedra àquele indivíduo que não teve piolho ainda. Se não teve, não fique triste que um dia você terá para contar a sua história.